Olá, nutricionistas! Nessa sessão aqui de podcast, nós temos um tema muito legal para você, que é nicho. Isso vai facilitar, nutricionista, não só o seu consultório, mas também o seu processo de digitalização. Trabalhar bem focado vai te ajudar a construir melhor a sua persona, saber com quem você está falando e aí desenhar o quê? A proposta única de valor, que a gente sempre traz muito no meu consultório de sucesso. E para debater esse tema, eu trouxe quem? Uma pessoa bem nichada para falar sobre a sua experiência, Marcela Wasserman, que trabalha aí, vegetarianismo, veganismo. Conta tudo pra gente aí, Marcela. Bem-vinda ao NutriPod. Olá, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Marcela, eu sou nutricionista. Antes de me formar em nutrição, me formei em comunicação social, trabalhei um pouquinho na área, mas o que eu gostava mesmo era de alimentação, eu gostava muito de esporte, fui fazer nutrição como segunda faculdade, sempre pensando em trabalhar com nutrição esportiva. E no meio do caminho meus planos foram mudando, né? Eu fui me tornando vegetariana no final da faculdade. Eu trabalho até hoje como uma nutricionista que é super referência no assunto, que é a Lelúlio, e com ela eu fui aprendendo muito e foi acendendo uma luz na minha cabeça. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Me tornei vegetariana e fui me especializando nisso dentro da nutrição, sem abandonar o esporte. Eu tenho o esporte andando comigo também, e daí eu acabei aliando uma coisa na outra ainda por cima. E fala pra gente aqui, Marcela, eu conheço seu trabalho, a Lê é minha colega de faculdade, queridíssima, conheci você através dela. Me conta uma coisa, vale a pena, antes de tudo, para essa turma de nutricionistas que nos segue aqui, ficar com a gente até o final, vale a pena trabalhar com nicho? O que mudou na sua vida? Conta pra gente. Vale muito, eu achei que vale. Eu tinha um pouco de medo também antes, que eu falava, poxa, mas se eu bater o martelo assim, eu sou vegana, trabalho com vegetarianismo, veganismo, vou assustar um monte de gente. E, na verdade, foi totalmente ao contrário, né? Eu trouxe um monte de gente. Porque eu sinto, assim, o feedback do paciente, ele falando, poxa, é muito legal eu ter alguém que tem as mesmas dores do que eu, sente no dia a dia a mesma coisa que eu estou buscando para minha vida. Você se especializar num assunto, você, né, não tem essa coisa de ficar meio perdido, o que estudo, o que vale a pena, que curso eu faço e tal, você vai sempre direcionando. E como para mim faz parte do meu dia a dia, eu sou vegana, então eu vivo isso, fica muito mais fácil também, enfim, para eu passar dicas do dia a dia para o paciente, para eu conseguir colocar nas minhas redes sociais alguma coisa, então para mim vale muito a pena. Que bom, então olha lá, hein? Eu tenho nutricionistas aqui que têm muita dificuldade, Marcela, em escolher. Primeiro porque muitas vezes tem um recém-formado. Então, o recém-formado, ele nunca atendeu. Então, quando ele começa a atender, ele fala, não sei qual que é o meu nicho. Eu falo, calma, gente. No começo, você vai começar... É a prática que vai te ajudar justamente a escolher esse nicho que você se identifica mais, o que, de repente, você tem mais perfil, o que os pacientes acabam curtindo mais em você. Então, eu falo, calma. Mas, ao mesmo tempo, tem uma hora, principalmente o nutricionista que já está aí na jornada há 1 ano, 2 anos, que tem que fazer a escolha. Você mesmo falou que deu um frio na barriga, né? Deu aquele frio na barriga, decisão. Mas olha lá, não esqueçam que a Marcela trouxe, gente. Que escolher um nicho traz paciente. O medo de especificar, de ser especialista, né? É justamente de a gente não atender alguns outros. Mas lembra do que ela falou? Trouxe pessoas que se identificam. E aí, como é que é essa escolha? Como foi na tua trajetória escolher? Porque tem muita gente que eu sei que de repente é vegetariano, eu tenho alunos que são diabéticos e não se especializaram em diabetes. Tem vegetarianos aí, provavelmente, ou os flexitarianos, que ainda não pensaram em trabalhar com esse nicho. Como foi para você? Para mim teve esse processo que foi um pouco natural, mas tinha o último passo assim que eu ficava relutante em abrir, porque quando eu me formei, né, há 5 anos mais ou menos, que estava meio que explodindo o Instagram. Então eu tinha muito medo de no Instagram falar assim, sou vegana, postar coisa vegana e tal. Daí eu falei, puxa, eu acho que esse último passo eu não quero dar, de mostrar, de pôr a minha cara, tipo, eu sou vegana, né? E quando eu fiz isso, tudo mudou. É muito engraçado. Foi quando começou a agenda ficar ainda melhor, com pessoas que se identificavam muito com a Marcela.
né? Então, falam, poxa, eu gosto dessa receita que você faz, eu gosto disso que você come, eu sei que você corre, você é vegana. Então, as pessoas começam, acho que, se identificar com você. Então, esse último passo foi, para mim, um pouquinho mais difícil. Só que o caminho foi natural, porque era um assunto que me interessava para a minha vida e que eu via muitos benefícios. E quanto mais eu estudava, fazia sentido para mim na nutrição, né? Então, eu vejo os benefícios, eu vejo o quão o meu trabalho faz diferença na vida das pessoas que querem fazer a transição bem feita, né? Eu tenho alguns pacientes que vêm até mim e falam, poxa, eu tinha uma nutricionista que eu amava, sempre gostava, mas eu decidi virar vegetariana agora, vegano. Então, a gente tentou até ir junto, mas não era tanta a especialidade dela, então eu fui procurar alguém especializada nisso. Com dor no coração, as pessoas falam, eu gostava muito dela, então, mas eu quero dar um passo assim, e daí acabo procurando uma pessoa que vive aquilo também. O caminho para mim foi simples. Acho que o último passo foi o mais difícil, mas por falta de coragem, assim, tipo, agora eu vou ter que dar minha cara aqui. Então, mas aí foi muito bom. É quase que a assinatura, é assinar o contrato, né? É se posicionar mesmo, dizer, olha, sou isso, porque é realmente uma identidade muito forte. E é difícil ter um caminho de volta quando você se posiciona, principalmente nessa área. Exato. Eu tinha medo, né? Essa coisa, eu falei, poxa, mas tem muito mais não vegetarianos do que vegetarianos, né? Eu vou afastar esse pessoal, e aí, o que eu faço? Mas é muito engraçado, porque eu percebo também que eu atendo não vegetarianos, mas que gostam da minha linha de atendimento. Falam assim, poxa, eu queria ter uma alimentação mais natural, eu queria saber comer sem carne, quando eu quiser diminuir a carne, eu quero saber como é que faz, né? Como é que, se um dia eu quiser ser vegetariano, fazer uma transição devagar. Então, por mais que eu coloquei na minha especialização vegetarianismo, veganismo, mesmo assim eu atraio algumas outras pessoas que simpatizam com a causa. Não assinam lá no nome delas, mas simpatizam. E vocês viram a Marcela falando muito, eu atraio, as pessoas começam a se identificar. Por onde? Pelas redes sociais, que ela é ativa, acompanha ela desde o início. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre como se posicionar para o seu nicho nas redes sociais já. Mas antes disso, eu queria falar de duas coisas aqui. Queria que você pensasse nessas vantagens de trabalhar com nicho para a gente atrair cada vez mais nutricionistas que identifiquem-se com o seu nicho específico, porque eu acredito muito. Eu tenho um estudo, Marcela, que eu chamo de cauda longa. Pensa assim, né? É a cauda, eu li esse livro há muitos anos. E ele fala que tem a cabeça em que, de repente, está ali 80%, né, do dinheiro, mercado de massa. E depois tem uma cauda do dinossauro, que é uma cauda bem fininha. Só que dentro dessa fininha, conforme a gente vai se especializando, vai saindo da cabeça, essa cabeça vai ficando mais pequenininha, né? E a cauda vai alongando. E aí essa cauda são várias fatiazinhas de mercado, né? Vários. O mercado da música foi muito assim, o mercado das cervejas, se a gente parar pra pensar, foi desse jeito. Antes eram duas marcas que dominavam o mercado e agora a gente tem as artesanais, os empreendedores, tendo várias marquinhas, né? E na nutrição, eu acredito que a gente pode estar passando por um efeito também da cauda longa. Antes era o nutricionista só do consultório, e hoje a gente tem um nutricionista que é do consultório, que tem uma plataforma digital, de repente, que eu estou ensinando muitos alunos a fazer, mas que eles têm essa cauda longa, essa cauda de oportunidades de buscar uma fatia do mercado de especialista. E aí você me fala uma palavra que eu tenho estudado bastante sobre esse mercado, que foi a transição. Eu queria explicar para que você explicasse um pouco para os nutricionistas, porque eu acho que essa cauda longa é uma fatia, é um pedaço da cauda gordinha, porque não é só quem é vegano e quem é, de repente, vegetariano estrito, mas existe uma parcela da população gigantesca no Brasil, no mundo, né, e no Brasil também, que são os flexitarianos, aqueles indivíduos que aderem à segunda sem carne, que começam a se engajar nesse processo e que não sabem como passar pelo processo de transição. Quanto tempo dura esse processo? Se essas pessoas te procuram? Como é isso em termos de oportunidade de mercado? Eu tenho bastante gente com esse perfil, assim. E a transição não é uma coisa fixa, digamos. Ela vai funcionar dependendo de cada pessoa, né? Mas o que as pessoas têm medo vou tirar a carne do prato, e agora o que eu vou fazer? O dia que eu quiser comer sem carne, o que eu faço? Eu vou engordar, vou comer muito carboidrato, vai faltar proteína, vai faltar. Daí começam todos a pipocar todas aquelas ideias, né? Aqueles preconceitos na cabeça. Então eu trabalho muito com
com educação nutricional no consultório. Eu faço muito isso. O meu plano, ele não é nem um pouco restrito, nem uma formulinha mágica. É muita conversa, é muita explicação, porque é um assunto novo, mas é um assunto que tem sido muito falado. Então, as pessoas vêm com dúvidas, vêm com listinha, vêm já com pratos que querem adaptar, enfim, tem bastante disso. E a transição tem vários perfis diferentes. Tem gente que fala, não, eu assisti ontem um documentário, amanhã não quero comer mais nada. E tem gente que fala, putz, sei lá, minha esposa é vegetariana e eu tô vendo que ela tá mais disposta, ela tá mais feliz. Sei lá, tá mais feliz. Eu tô gostando do jeito que ela come. Eu queria, de vez em quando, comer igual a ela também, mas as minhas necessidades são diferentes. Então, existem vários tipos de transição, digamos assim. Mas eu acho que mostrar isso nas redes sociais, né, o meu dia a dia, eu gosto muito de cozinha, então eu posto muitas receitas, etc. Isso vai despertando em algumas pessoas que não têm a intenção de virar vegetariano, de que a alimentação dele pode ter um quê daquele estilo e pode fazer bem para ele. Então, eu acho que é uma mistura, né, de pessoas que querem dar o passo, pessoas que acendem uma luz. E esse processo me vem em mente agora que esse é um processo até que traz mais fidelização, porque você não pega simplesmente um paciente, faz uma consulta e vira aquela nutricionista de uma consulta só. Se ele está passando por esse processo, tem uma perspectiva de ele ficar com você mais tempo. Sim, e isso varia também com o objetivo da pessoa, porque tem muita gente que quer, eu quero virar vegetariano, mas eu preciso emagrecer. Então, a gente já tem 2 objetivos aí. A gente tem o objetivo de fazer a transição e de perder peso. Ou tem gente que fala, não, eu tenho o objetivo de virar vegetariano, mas eu vou correr uma maratona. Então, mais um objetivo. Então, dependendo da pessoa, eu vou manipulando manipulando uma palavra esquisita, né? Mas é como se fosse isso. Mas é justamente, é um quebra-cabeça que a gente vai montando, ajustando até chegar numa transição. E eu tenho gente que é super autodidata, que já vem super estudada, só fala assim, eu quero só saber se eu tô fazendo tudo direitinho. Quero um carimbo, assim, sabe? E daí, às vezes, vira. Esse é talvez uma consulta só, mas a maior parte não, é um processo que a gente vai adaptando. Muito bom. E nessa fase de transição, curiosidade agora aqui minha, nessa fase de transição, ele continua comendo carne, alguns dos seus pacientes? Alguns. A maioria fala assim, eu quero que faça um plano sem carne, mas eu quero ter a opção de comer carne de vez em quando. Então a gente faz um bruto assim, sem carne, e fala assim, se você comer carne, você vai mudar isso aqui. É um se. Tem gente que se sente segura assim. E tem gente que fala, não, tira, não quero nem saber, vou deixar pra minha exceção da exceção, assim. Vai de cada um. E de vantagens que você teve depois que você decidiu e se posicionou lá, né? Você foi para as redes sociais, se posicionou. E eu acredito que cada vez mais um paciente vai indicando para o outro, a tua cartela de clientes vai ficando muito específica. E aí é um nicho sem volta. E que bom que para você, porque você ama isso tudo. Eu vejo até pela forma como você se pronuncia nas redes. Mas o que teria de vantagem, assim, que você poderia dizer assim? Pensa numa pessoa que de repente uma nutri que está ouvindo a gente, que vai se especializar e nichar no materno-infantil, ou nichar no esporte, no vegetarianismo, aí, seguindo a sua inspiração. O que você acredita que são as principais vantagens que tem e os melhores resultados, as situações que você já se deparou e falou assim, gente, vale muito a pena? Eu acho que tem algumas. Eu acho que a principal delas é segurança. Porque se você se especializa em alguma coisa, é aquilo lá que você está vivendo. Então, lógico que vai ter uma situação ou outra que você vai ser... Eu falo, putz, isso eu nunca lidei, deixa eu dar uma estudadinha a mais. Mas quanto mais você foca no assunto, mais segurança você tem com aquilo. Né? E se você ficar muito abrangente, vai cair paciente de tudo que é perfil. E às vezes vai cair um perfil lá que você fala, cara, nunca trabalhei com isso, não sei nem por onde que eu começo. Óbvio, vai estudar, vai atrás, acontece. Mas eu acho que essa coisa de segurança, falar com propriedade, falar, não, é isso. Esse é um nicho autoridade, né? Ser autoridade no assunto. É um nicho com muito... Não é exatamente preconceito, muito mito, né? O vegetarianismo tem muito mito em torno disso. E você ter propriedade no que você fala, você passa segurança para o paciente falar, que bom, tá tudo certo, né? Não vou morrer falta de proteína, aquelas coisas. Então, eu acho que isso é muito interessante. E dentro disso, eu acho que essa coisa da indicação.
a maior parte dos meus pacientes vem de indicação, vem muita gente de rede social, sem dúvida, mas você vê na rede social, um marca o outro, fala, olha que legal essa receita vegana, daí a pessoa começa a te seguir, daí a pessoa vai lá e manda um inbox, daí a pessoa comenta e daí de repente você viu que ela marcou uma consulta. Então, você nichar com isso, você vai essa rede, assim, é mais forte, eu acho. Interessante, você vira uma autoridade dentro de uma comunidade que começa a também te indicar, porque sabe que você fala a língua deles. E aí me lembra muito uma frase que a gente fala muito no QLab, que é: quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Eu concordo, exatamente. E aí, se você começa a falar a língua dos vegetarianos, dos veganos, né? Você tá ali dentro de um meio, você tem muito mais chance de ter tração, né? Aquilo que você fala, eu atraio muito mais, essa tração. Então, uma das outras vantagens que eu, ouvindo você falar, que me vem em mente, é a questão da comunicação e do marketing digital. Eu estimulo muitos nutricionistas a trabalhar com os e-mails contínuos, de mandar uma lista, ter um e-mail catalogado, mandar novidades, mesmo para um ex-paciente, para que ele volte no consultório, de fazer as lives, de fazer os IGTVs. E aí, como escolher os temas, né? Então, nessa hora de escolher os temas, de conversar com essas pessoas, eu oriento a escrever um avatar, fazer uma persona desse nicho. Não é o público-alvo, vegetarianos de tal a tal idade, mas assim, é a Camila, que tem X anos, ela começou o processo de transição dela, ela ainda come carne quando dá vontade. Como é que são os hábitos dela? Porque aí, quando eu tenho aquele personagem transfigurado numa pessoa, né, com hábitos, com costumes, a gente consegue elaborar conteúdo como se fosse uma carta para aquela pessoa, né? Bem específica. Exato, e eu acho que muita coisa que eu posto, assim, são coisas que eu vou captando durante a consulta, são as principais dúvidas que aparecem, as principais situações que os pacientes trazem. Eu falo, poxa, isso aqui é recorrente, então eu vou falar sobre isso, vou postar uma receita com essa característica, que é uma coisa que as pessoas sempre têm falta. E é isso, né? Basicamente, eu vou captando isso e transformo uma pessoa, como se fosse um paciente meu, me dando essas dicas, né, de como passar para fora. É isso mesmo. E aí eu vou entrar nesse cenário aí de digitalização, porque aqui a gente também fala muito sobre isso, né, sobre o marketing digital, sobre como os nutricionistas precisam ocupar esse espaço. E eu vejo você, eu sigo e vejo que você tem muita autoridade, tem muita personalidade dentro disso. E para mim é muito claro que o fato de você ter escolhido um nicho faz a diferença nesse sentido. É mais leve quando você sabe muito, né, já fala sobre aquela temática, você não tem que falar sobre outros assuntos. Conta pra gente como é que foi esse processo de digitalização, o que deu certo, o que deu errado ao nichar, né? Eu acho que para mim deu muito certo assim no Instagram, porque eu juntei coisas que eu gosto, né? Em primeiro lugar, eu escolhi o tema que eu gosto, que é o vegetarianismo, é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia, eu gosto muito de cozinhar, então é uma coisa que faz muito sucesso no meu, né? Os meus posts de receitas, às vezes tem mais curtidas e comentários e compartilhamentos do que um post mais... Olha, eu te confesso que seguindo você aí, tem horas que eu falo assim, ai, será que eu faço essa receita? Será que eu entro nesse processo? Pelo menos mais flexitariana eu tô aí com vocês, nutricionistas, que fazem essas receitas lindas de vegetais. Eu adoro, e assim, tem dado muito certo. Eu demorei um pouquinho para começar a fazer vídeo, porque eu acho que é uma coisa que, né, demanda um pouco mais de coragem, assim, daí você bota sua cara, né? Uma coisa é você tirar foto de um prato, outra coisa é você falar e deixar registrado aquilo lá. Mas normalmente é uma coisa muito natural. Mas eu gosto de me preparar para os vídeos que eu faço. Então, às vezes eu vejo um estudo novo, capto alguma coisa, eu falo, poxa, mas deixa eu ter certeza disso aqui que eu tô falando. Obviamente, vou atrás, leio um pouquinho, monto um esqueletinho e faço. Live é uma coisa que eu tô começando. Rapidinho aqui, mas esse esqueletinho que você fala, a gente chama de roteiro, aqui é um roteirinho, né? Isso, exato. Olha lá, tá vendo? O nutricionista que tá ativa nas redes sociais tem a questão do roteiro. Acho que é super bacana você falar isso, né? Tem a segurança, checa e depois vai pro roteiro. Parabéns, Marcela. Check. Pra ter pé e cabeça o negócio, né? Senão, às vezes, na nossa cabeça faz sentido, mas aí pra gente passar isso pra frente. E eu tenho tido um feedback muito bom, assim, tanto dos seguidores quanto dos pacientes. Eles falam, putz, adoro seu vídeo, deixou claro tal coisa. Ou mandam, às vezes, sugestão. É muito bom quando mandam sugestão, né? Porque, às vezes, pra você ter criatividade, dependendo da época, assim, você tá meio atrapalhado. Mas ter sugestão é muito legal. E eu acho que quando sugerem,
eu falo, poxa, acho que eu tô fazendo bem meu trabalho, porque eu tô atingindo a pessoa, interessou a pessoa, a ponto dela falar, poxa, gostei do que você tá falando, quero que você fale um pouquinho mais e tal. Eu acho que essa interação é muito legal. Mas a minha rede social é muito baseada no meu dia a dia. Eu não cheguei ao ponto de conseguir fazer uma programação. Não, segunda eu vou postar isso, terça aquilo. Eu sei, seria o mundo ideal, eu acho. Não sei, talvez você possa falar um pouco mais. Não, a gente falava que ter um planejamento, pelo menos para uma semana, é bacana, mas está super aberto e flexível para que esse planejamento tenha furos. O furo é bom, que é a espontaneidade, né? E a leveza de falar assim, eu não consegui elaborar aquele conteúdo que eu tinha planejado, eu vou adiar e tá tudo bem, porque a gente precisa, aquilo que você falou, tem que ser leve. Senão não consegue continuar, né? E o nicho, acho que te ajuda muito nisso, né? Porque você tem sempre um norte aí. Ou vai ser uma receita vegetariana, ou vai ser uma notícia vegetariana, ou um produto novo vegetariano. Então, isso me ajuda muito. É muito difícil falar uma coisa totalmente fora. Tô fazendo uma coisa muito diferente, assim. Sempre tem essa veia do vegetarianismo. E eu vou te perguntar, por ser dentro, né, do vegetarianismo, é mais caloroso, os debates ali são mais, digamos assim, em alguns momentos, né, mais tem gente mais ativista. Uhum. Como é que você lida, ou se você já teve, ou nunca teve, um hater? Eu nunca tive um hater, assim, de verdade. Eu não sou muito uma pessoa de bater de frente com os outros, né? Minha personalidade, de ser um pouco, né, mais tranquilinha, mais calma, assim. Eu acho que... Então, eu sempre levei como um assunto muito leve. Eu nunca fui muito de uma coisa muito mais ativista, né? Tem alguns... Nutricionistas normalmente não, mas alguns outros perfis veganos que são muito mais... Talvez até um pouco agressivos e mais pesados. Eu nunca fui por esse lado. Eu acho que deve ter gente que me julga e fala, meu, você tá em cima do muro, né? Você não vai para um lado nem pro outro. Mas é o meu jeito. Eu não vou mudar o meu jeito, porque é o que me deixa, acho que, mais real. É que quando a gente fala de comida, parece que a gente precisa ser ativista. De repente, não, né? Mesmo sendo num nicho vegetariano, mesmo estando no esporte, a gente tem que entender que tem nichos diferentes, pessoas diferentes, com escolhas diferentes. Não é ficar em cima do muro, eu acho que é ser educado mesmo, sabe? E ocupar um espaço que não é ativista, e ok, né? Uhum. Até porque se todo mundo for ativista, a gente vai viver num mundo meio difícil. E assim, como o meu processo de transição pro vegetarianismo foi muito leve, eu tive várias exceções até chegar no ponto vegana que eu tô hoje. Poxa, eu falo, todo mundo tem chance de ser assim também, sem ser julgado, sem ter, né, nada muito agressivo. Então, eu acho que por eu ter essa linha de comunicação, eu nunca tive nenhum hater de vir bater de frente comigo. Já fui pega, assim, às vezes de surpresa ou meio desprevenida com alguma pergunta que talvez fosse uma coisa muito específica que eu não tinha estudado. Mas, como tá lá a mensagem, mandaram a mensagem, bom, calma aí, deixa eu pesquisar, daí eu pesquiso para responder com embasamento, né? Mas nunca tive ninguém questionando, assim, meu trabalho. Bom, que bom, tá vendo? Tem um valor aí de a gente também ser mais leve, né? Mas se tiver hater também, a gente vai estudar e vai responder até um determinado momento, né? Exato. Marcela, você foi no nosso Fórum da Revolução da Nutrição, você trouxe um estudo científico muito legal, ela trouxe uma coisa super prática, né? Nutricionista que faz na hora, ele trouxe uma coisa super prática de como introduzir isso na vida dos pacientes, super generosa, e mostrou um estudo. Como a gente está aqui falando de nicho, mas também está falando do vegetarianismo porque você está dentro desse nicho, conta pra gente o que mudou nesses últimos tempos, porque eu vi você falando de estudo científico que você traz. São duas coisas, o que mudou dentro dessa ciência, o que de repente traz mais fortaleza para o teu trabalho nichado, e como é que é falar desses estudos dentro das redes sociais e falar de receita ao mesmo tempo? Dá para mesclar? Dá para trazer essa bagagem científica? De que forma você tem trazido e tem dado resultado? O que eu tento sempre fazer é mastigar o máximo possível a informação, porque às vezes o estudo às vezes é tão pesado que para eu entender já é difícil. Eu fico pensando, imagine o meu paciente ou o meu seguidor que não tem noção. Então, eu tento trazer sempre em termos bem leigos, mastigar e tentar relacionar com alguma coisa no dia a dia. Eu acho que isso faz muita diferença. Tem gente que gosta só de informações meio rebuscadas demais, mas eu gosto muito de falar, olha, isso aqui, esse estudo, só que na sua casa, o que você vai fazer? Como isso se traduz no seu dia a dia, no seu prato, nas suas refeições? Então, eu gosto muito de fazer essa mescla. E, ultimamente, assim, a cada dia saem novos estudos. É um assunto que tem sido muito estudado, e não tão exatamente o vegetarianismo, e é uma coisa que eu falo muito nas redes sociais e no Instagram. Não é simplesmente você se tornar vegetariano ou vegano que você vai ter mais saúde, vai ter benefícios. É muito mais a linha plant-based, né? O whole food plant-based, que no
final das contas, é o que todo nutricionista sabe, aprende, deveria fazer. É comer comida de verdade, é a mais íntegra possível, menos processado, menos refinado, equilibrado. Só que daí, quando a gente vem aqui para o veganismo, plant-based 100%, é a base de vegetais, alimentos de origem vegetal. Mas tem muita coisa nova saindo, principalmente de carga de antioxidante, de proteína vegetal, e também do outro lado, né? Alguns malefícios, principalmente do consumo excessivo dos alimentos de origem animal. E a história, porque você junta os dois nichos, né? Do esporte e do vegetarianismo. Olha, eu matando minhas curiosidades aqui, quem sabe um dia uma onívora se transforma. Dá para conciliar o esporte, porque isso é um mito também, em relação ao rendimento, e eu tenho visto muitos nutricionistas trazerem essa questão que é um mito. E eu vejo você correndo, conta pra gente isso. Eu sou super do esporte, sempre fui, corro há muito tempo, já fiz triatlo, natação, enfim. Eu hoje em dia sou mais focada na corrida, tinha planos muito interessantes para esse ano, mas com toda essa bagunça, enfim, tive que deixar um pouquinho de lado. Mas que o esporte é muito interessante. E eu super faço essa união. Na verdade, eu acho que talvez 40% dos meus pacientes, além de vegetarianos, são esportistas que treinam, não atletas profissionais, mas que treinam com afinco e levam muito a sério. E todos eles têm visto, eu já vi, os estudos têm trazido também muitos benefícios dessa forma de se alimentar. Então, uma coisa engraçada que aconteceu nesse ano e algumas vezes, né, lançaram alguns documentários ano passado, principalmente um voltado para o esporte, que é o The Game Changers. Sentaram pessoas na minha frente e falaram: Marcela, eu nunca achei que eu fosse sentar aqui na sua frente, especificamente, e falar que eu quero parar de comer carne porque eu quero focar na performance no esporte. Então, é até mais um motivo que tá surgindo. Antes era assim, pelos animais, pelo meio ambiente, pela saúde, e tem agora também o pessoal que está vindo pela performance esportiva. É bem louco isso. E é muito legal, porque as pessoas sentem diferença, se bem feito, obviamente, e se bem treinado, né, é um conjunto. Uhum. Então, para mim, é muito legal pegar esse paciente, porque eu amo correr, eu amo o veganismo, eu junto tudo, a pessoa põe na prática e é maravilhoso. Eu adorava. Que legal, é a realização. Eu falo que no Kiwi Lab o sinônimo de sucesso são 3 coisas: realização pessoal, impacto positivo que você deixa nas pessoas e um retorno financeiro. Então, você me diz aí que trabalhar com nicho dentro do vegetarianismo, você conseguiu juntar essa realização pessoal, tá estampado aí no seu rosto, no seu jeito, nas suas redes sociais, ter o sucesso com as pessoas, porque pelo visto os pacientes amam, curtem muito e te procuram por indicação também. E 3, ter o retorno financeiro, né? Ter uma agenda mais cheia e você vem conquistando esse espaço, né, Marcela? Uhum. Sim, com certeza. Eu ando muito feliz, muito realizada. Trabalhar com nicho dá resultado. E no processo de digitalização, se você tivesse que dar algumas dicas para quem tá aí, já vou sair um pouco do nicho, mas ir para esse processo de digitalização, que é um tabu. E você falou para mim agora, na prática, você teve medo, né, de se expor mais em vídeo. E isso é uma dor que muitos nutricionistas aqui têm. Lindos como você, às vezes jovem, que não precisa de tantos filtros, mas tem a coragem, né? Tem essa dificuldade de... O que foi fundamental para você quebrar essa barreira? Se jogar, eu acho que é. Se você não tenta, não faz, não pratica, você não vai sair do lugar, né? Então, talvez o primeiro vídeo eu vejo os meus sentidos, meu Deus, mas mais ou menos, né? Daí você vai pegando o jeito. Primeiro você vai ficando um pouco mais à vontade. Segundo, você vai entendendo que talvez você precise se preparar um pouquinho melhor, ter mais informação, ter o tal do roteirinho para não ficar perdida, ter uma linha de raciocínio bem definida. Eu acho que você tem que prestar atenção em algumas coisas técnicas também. A luz está boa, você não tem muito barulho, querendo ou não, isso vai impactar no seu vídeo. Mas eu acho que a minha dica principal é: se joga. Quem não pratica não vai atingir, não vai melhorar, né? E eu acho que no final das contas é isso, principalmente com o vídeo. Ela parece já formada pelo meu consultório de sucesso, né? Não, gente, Marcela é Nutri que faz, que entende o processo, que entende muito que realmente é isso. A gente não tá perfeito, a gente não nasce com habilidades extraordinárias, a gente simplesmente se joga mais, vai errar mais rápido e vai conseguir melhorar nesse caminho, né? Foi assim quando ela escolheu o nicho, muita coragem, e foi assim, tem sido assim no processo de digitalização. Então, para a gente finalizar esse podcast incrível, você quer deixar algumas dicas para esse nutricionista que está aí um pouco
olhando para você, provavelmente mega inspirado, mas talvez não seja o nicho dele, o vegetarianismo, o veganismo, até porque não é, né? Não pratica isso. Uhum. Algumas dicas para encontrar melhor esse nicho e se identificar um pouco com algo que possa fazer a diferença na tríade do sucesso, Marcela? Eu acho que aquela frase é meio batidona, né? Que você trabalha com o que você gosta, você não trabalha nenhum dia. No final das contas, é 100% assim. Porém, vai facilitar muito o processo. Então, se você trabalha com uma coisa que você gosta, que você se identifica, não assim, agora o vegetarianismo está na moda, então eu vou me especializar em vegetarianismo. Mas eu não me identifico, gosto pra caramba de carne, acho que tem... Talvez não seja. Eu acho que para você tomar a primeira decisão o que você gosta, o que faz sentido para você na nutrição, né? Porque com isso primeiro, eu acho que você vai cativar mais as pessoas, você vai ter mais interesse de estudar, você vai colocar essas coisas no seu dia a dia, como pessoa física, né, e não como nutricionista, e com isso você vai entender, meu paciente vai passar por essa dificuldade, ele vai encontrar isso no caminho dele, como é que eu posso ajudar com dicas práticas, coisas do dia a dia, que eu vejo que é isso que faz a diferença com os meus pacientes. Eu meio que vivo o que eles estão buscando alguém para orientar. Então, primeira coisa, tem que gostar e tem que fazer sentido para a sua vida também. Acho que é a principal dica. Marcela trouxe aí um show, sem falar no clichê, né? Empatia, mas o que ela trouxe é justamente isso, é conseguir viver, sentir um pouco ali a experiência, se projetar nas dificuldades, nas dores que o paciente traz no dia a dia. A gente fala muito disso aqui no Kiwi Lab e você trouxe de um jeitinho super doce, super autêntico, exatamente isso que a gente fala. Parabéns por ter escolhido esse nicho, tá ajudando as pessoas. Quem sabe um dia estarei aí com você. Pelo menos eu já sigo algumas receitas, vou ali seguindo e me inspirando, porque aqui a gente colabora muito, né? Nutricionista que faz a diferença no mercado, como a Marcela, é fonte de inspiração pra gente. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada aqui pelo seu tempo de estar conosco, fazendo a mudança, a transformação da nutrição rumo ao sucesso, a um posicionamento e ocupar um espaço nas redes sociais e na vida das pessoas, fazendo a diferença. Obrigada, Marcela. Obrigada. Foi um super prazer, adorei o convite, adoro vocês, o conteúdo de vocês e poder colaborar um pouquinho, foi uma honra. Obrigada. Muito bom. Então, pensa aí no seu nicho, pega as dicas da Marcela e vamos praticar, porque você pode, Nutri. Aqui no NutriPod você tem muita inspiração. Um beijo para você, Marcela, e para vocês que estão ouvindo. Até. Tchau, tchau.